certeza esse ano de 2020 já está na história da humanidade como um ano diferente, né? Um ano diferente. Eu acho que uma das maiores crises mundiais foi algo diferente que aconteceu, né? Algo apocalíptico mesmo, sabe? Que nos lembrou as profecias do final dos tempos, amém? Mas graças a Deus que em 2 Coríntios 2,14 ele diz: graças a Deus que sempre nos conduz em vitória e em triunfo, e em todas as coisas nos faz mais do que vencedores, amém? Aleluia. E esse tempo, com certeza, querido, é uma mudança radical em todas as áreas, né? Todas as áreas da humanidade, mudança radical, né? Nos serviços públicos, nas igrejas, todo mundo está se reinventando, em todas as áreas, não é verdade? Todas as áreas, e tenho certeza que a igreja de Jesus também sofreu um grande impacto nesse tempo, né? Muitas igrejas, ministérios tiveram que se adaptar a uma nova realidade, novo tempo, amém, queridos? Mas Deus está conosco, nos dando vitória, né? Foi um tempo que o congregar se tornou proibido, né? Foi um tempo que legalmente proibido congregar se tornou, né? E um período de adaptação, e tenho certeza que isso deve ter gerado muitas bênçãos, mas também muitos problemas, muita dificuldade para o corpo de Cristo, amém? Porque congregar é essencial para a vida cristã, é essencial, né? Existe uma falácia, que nós somos templo do Espírito Santo, nós não precisamos mais congregar, não precisamos mais viver em comunidade, nós já temos o Espírito Santo, e a Bíblia diz: vós sois santuário do Deus vivo. Mas isso é uma falácia. O que é falácia? Eu anotei aqui o que é falácia. Falácia é qualquer enunciado ou raciocínio falso que, entretanto, simula a veracidade, um sofisma. Falácia é um engano. É um engano dizer que o cristão pode viver sozinho, isoladamente. Não é esse o projeto de Deus, né? É por isso que nós somos um corpo. Já começa assim. A igreja é um corpo. Um corpo é um conjunto de membros, conjunto de órgãos, né? Então não podemos viver isoladamente, né? Por mais que o cara seja um santo, até porque a própria característica da vida cristã é uma característica de servir, de abençoar, de ajudar, de compartilhar, né? Quem pode compartilhar algo sozinho? Nós só podemos compartilhar algo se estivermos juntos em comunidade. E eu quero fazer um passeio, né, na história bíblica, para comprovar isso. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos estar juntos, amém, querido? Isso é fundamental para a vida cristã. E eu quero, dar um tema aqui: unidade e comunhão com Deus e com os homens, amém, querido? Unidade e comunhão com Deus e com os homens, né? Sobre o lugar de culto, o lugar de adoração, nós podemos ver que o primeiro lugar de culto, o primeiro lugar de adoração, e é o primeiro que é mesmo, é a família, amém, querido? A família foi o primeiro lugar de adoração. A Bíblia diz que Adão e Eva tinham um encontro com o Senhor na viração do dia. Uma família que se encontrava com Deus, uma família que congregava com Deus, né? Tudo começou na família. E a gente vê que em Cristo o congregar volta para a família de novo, em Cristo.
Então tudo começou na família. Adão e Eva, os patriarcas, quando nós vimos a história bíblica, né, vimos que ela é contada através de famílias. A família de Adão, depois vimos a família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó. O congregar era familiar, né? Congregar era na família, né? Em Gênesis 3:8 diz que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. O congregar naquela época, eu queria um sonzinho aqui se pudesse. O congregar naquela época era na família. Era a família de Abraão, a família de Noé. Lembra que era uma família que seguia os princípios de Deus, do Pai, do Criador. Então sempre existia um lugar de comunhão, um lugar de adoração. Essa história de que crente pode viver sozinho, porque tem o Espírito Santo. A principal característica de quem tem o Espírito Santo é querer se comungar, se congregar, estar juntos, né? Estar juntos. Então a família, tudo começou na família. E eu quero dizer hoje, não adianta você simplesmente congregar na igreja, se não tiver Deus na sua família. A gente precisa ter Deus na nossa família. A gente precisa falar de Deus em casa também. A gente precisa orar em casa também. A gente precisa ter o nosso tempo com Deus em casa, a nossa comunhão com Deus em casa. Se a nossa comunhão com Deus depender somente da igreja, desse lugar, do templo, estamos perdidos, queridos. Temos que ter uma vida com Deus, porque cristianismo é isso mesmo, é vida com Deus. Então é essencial. Hoje a família ainda é o lugar da adoração. O maior lugar de adoração é a família, né? Porque, como a gente fala, né? Não adianta ficar bonitinho na igreja e na família, no lar, ser algo totalmente diferente, né? Então, precisamos adorar o Senhor na nossa família, na nossa casa. Pais, vocês são os pastores da casa de vocês. Eu gosto muito de ensinar. Diversas vezes eu pego o texto bíblico, sento na mesa, ou um livro que eu estou lendo, né? Um livro, e eu leio para os meus filhos. Ainda hoje eu leio para os meus filhos. Eu converso com eles. Eu gosto muito de ensinar, de ministrar para eles. E, querido, tem que ter Deus na nossa casa, tem que ter Deus na família, e é isso que vai fazer a diferença. Amém, querido? Então tudo começou na família. Teve a família de Adão, depois a família de Sete, depois a família de Noé, depois a família de Abraão, depois a família de Isaac, depois a família de Jacó. E aí nós temos Jacó e chegamos em Moisés, né? Aquele período de escravidão no Egito, e o libertador Moisés. E Moisés estabeleceu a lei, né? A lei judaica. E na lei estava previsto esse lugar de comunhão, né? Inicialmente, como eles estavam no deserto, passaram 40 anos no deserto, eles criaram um lugar temporário de adoração em comunidade, porque sempre vai ser necessário a adoração pessoal e a adoração comunitária. Comunidade é uma coisa que faz parte da vida cristã. O principal mandamento de Jesus foi: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sem comunidade não há amor. Sinceramente, essas regras de distanciamento social prejudicam, sabia, o nosso congregar?
Às vezes a gente se sente meio vazio, né? A gente tem que sair, às vezes não pode dar um abraço, não pode, sabe? A gente chega aqui meio assim e sai meio assim. Esse compartilhar, esse abraçar, esse cumprimentar, esse estar perto, estar junto, tocar, isso é muito importante para nós. Faz muita falta, porque o ser humano necessita disso, né? Necessita. Quando a pessoa está à beira da morte, ela não pergunta: cadê o meu talão de cheque? Embora que tem alguns malucos que fazem isso, né? Eu já vi alguns malucos que estão morrendo e estão dizendo: não vende aquele negócio, não solta aquela coisa. O cara está morrendo e está dando ordens sobre coisas, mas 98% das pessoas, quando estão morrendo, o que eles querem? As pessoas queridas, chama o fulano, né? O João me contou que o pai dele faleceu e ele chamou um monte de pessoas, né, da família, chamou. O normal é isso, querida. Quando chega nesse momento é que nós verificamos que as coisas mais importantes são pessoas. E é por isso que no programa de Deus, o congregar é fundamental. É fundamental, porque é por isso que Cristo, a cruz é assim, ela é vertical e ela é horizontal. Vertical é o relacionamento com Deus, que é fundamental. Que sim, aí sim, somos templo do Deus vivo. Adoramos a Deus em espírito. Mas a Bíblia diz que quem não ama o seu irmão nunca conheceu a Deus. Quem diz: eu não vou para a igreja, porque a igreja só tem gente errada, só tem isso, só tem aquilo. E tu é perfeito? Quando é que tu vai entrar no céu? Então, o amor é fundamental, estarmos juntos, né? E Moisés estabeleceu um tabernáculo, que era um templo temporário. Eles criaram o tabernáculo e todas as tribos foram posicionadas ao redor do tabernáculo. E o tabernáculo passou a ser o quê? O lugar de adoração comunitária. Lá no tabernáculo, eles levavam as suas ofertas, né? O tabernáculo, templo temporário, as ofertas e holocaustos eram ali levados, e no tabernáculo a presença de Deus se manifestava. Então, Deus criou o tabernáculo, um templo temporário, um templo móvel. Diz que a nuvem da glória de Deus ficava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava, o tabernáculo tinha que se movimentar e o povo tinha que seguir o movimento da nuvem. Deus se manifestava no templo, no lugar de adoração, lá no lugar onde Ele determinou. E durante 40 anos, eles andaram naquele deserto, e eles montavam o tabernáculo e desmontavam o tabernáculo, montavam e desmontavam, mas onde eles paravam, o tabernáculo estava lá, a tenda do encontro, o lugar de adoração, o lugar que as tribos tinham a mesma identidade. Então Deus criou o tabernáculo, lugar temporário de adoração. Quando eles estavam entrando na terra prometida, no livro de Deuteronômio, Deus fala: olha, nós vamos agora conquistar a terra, nós vamos conquistar essa terra. E ele disse em Deuteronômio 12:5, olha, Deuteronômio 12:5, aí ele dá ordem para a construção do templo. Aqui não é nem em caso da construção do templo, ele diz: olha, quando vocês conquistarem as terras, vocês terão um lugar de adoração, onde vocês vão congregar juntos, onde vocês vão estar juntos. Então vem a terceira fase aí, a instituição do templo como um lugar de adoração. Aqui não está falando ainda de templo, de estrutura de templo, mas ele está falando que é necessário que haja um lugar onde o povo se reúna para adorar. Ele disse assim, ó, Deuteronômio 12:5: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta das vossas mãos, as ofertas votivas, as ofertas voluntárias,
os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e a vossa casa, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Então, ele estabeleceu também um lugar de comunhão, onde eles ficariam juntos, onde eles adorariam a Deus em comunidade. E o templo perdurou até Cristo. Cristo ia para o templo, Jesus ia ao templo, Jesus cumpriu todas as determinações da lei. Maria e José foram apresentar Jesus ao templo quando ele era criança. Aos 12 anos Jesus estava no templo. Jesus gostava de estar no templo. Davi gostava de estar no templo. O Salmo 84, se eu não me engano, é de Davi. Que maravilha, né? Que lindo esse salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece. Tenho prazer, quero estar lá. Ele diz: bem-aventurados que assistem na tua casa. Isso é palavra de Deus, irmão. Muitas vezes esse é o nosso problema. Isso é uma verdade bíblica. Bem-aventurados os que assistem na tua casa e louvam-te perpetuamente. Você pode pensar que não tem nada a ver. Você veio aqui hoje, você vai voltar para casa amanhã é segunda-feira, parece que nada aconteceu, mas eu quero dizer, tem bênção na tua vida, porque tu esteve nesse lugar hoje. Tem bênção. Você não sabe, a gente não sabe, mas tem. Talvez você veio na quarta, você veio na quinta. Ah, não vim, foi um culto normal, mas bem-aventurados os que assistem na tua casa. Tem bênção em estar na casa de Deus. Querido, é diferente aqui. Eu preciso estar na casa de Deus. Eu não sei você, mas eu sou sincero. Quando a gente para de congregar, você enfraquece espiritualmente. Você fica frio, você começa a esfriar, você começa a ficar vazio. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala conosco. Mas é diferente, querido, quando você para dessa atmosfera. E é isso aqui, ó, não é congregar para agradar o pastor, não é congregar para as pessoas verem que tem gente na igreja. Olha, tem gente, não, é porque isso é uma necessidade para nós. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados os que assistem na tua casa. Isso é verdade bíblica, a palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos cansados, derrotados, e nós vamos para esse lugar e somos renovados, restaurados. É uma verdade, querido. Então, o templo era assim, Jesus ia para o templo. Jesus frequentava o templo. Ele estava lá. Ele sabia da importância do templo. Aos 12 anos, Jesus se perdeu. Procuraram, e ele estava onde? Numa lan house. Se fosse hoje, né? O celular tem mais nem lan house, né? O cara fica só no celular, baixa tudo. O Deus de neon, celular, né? Mas procuraram Jesus, foram encontrar ele no templo, aos 12 anos de idade, discutindo a palavra, debatendo a palavra com os doutores da lei. Mas veio Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Ele nos trouxe uma melhor aliança, e Cristo morreu na cruz e ressuscitou, e nos deu o Espírito Santo. Antes o Espírito Santo estava sobre eles, mas agora o Espírito Santo está dentro de nós, e nós somos templo do Espírito Santo, porque agora ele habita em nós. E agora o templo, nós somos o templo. Nós somos o templo para adoração individual. Mas o templo para adoração individual não anula o templo da adoração comunitária. Não anula, isso está claro na Bíblia. É uma falácia. Eu tenho o Espírito Santo, pronto, não preciso mais de nada. Não, você vai ver para frente. Agora,
nós temos o templo no corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se você for ver o texto de 1 Coríntios, diz assim, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos o templo do Espírito Santo. Aí alguém diz: não preciso mais congregar, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Não precisa mais de templo, eu sou o templo do Espírito Santo. Agora, isso é o que os estudiosos da Bíblia diz. Leia o contexto. No contexto ele está dizendo o quê? Fuja da imoralidade, fuja da prostituição, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Ele não está falando um aspecto de adoração do templo antigo, ou da adoração comunitária. Ele está falando disso. Você agora, o Espírito Santo habita em você. Templo aqui, não como lugar de adoração em comunidade, mas templo aqui como lugar de habitação. Porque no templo tinha a arca, no templo a glória de Deus se manifestava, a glória de Deus estava no templo. Agora a glória de Deus está dentro de nós, para uma adoração pessoal. E quando a mulher samaritana esteve com Jesus, e ela perguntou, Jesus perguntou o lugar de adoração, e ela disse que, olha, os samaritanos dizem que o lugar de adoração é aqui nesse templo, os judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus disse: olha, vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem em Jerusalém, nem aqui nesse lugar, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele estava falando do tempo em que o templo ia ser destruído e não haveria mais lugar fixo, oficial para se congregar. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Está falando de adoração pessoal, está falando de adoração individual, não está anulando a adoração comunitária. Por que eu digo isso? Porque lá em Atos 2:42 está bem claro isso. A igreja neotestamentária, a igreja apostólica, a igreja de Atos, era uma igreja que todos os dias estavam no templo e nas casas. Se a adoração do templo tivesse sido anulada, eles não estavam no templo, mas Pedro e João sempre estavam no templo, nas casas e no templo, não era isso? Atos 2:42, eles estavam sempre juntos, eles adoravam o Senhor no templo, eles eram ensinados na doutrina dos apóstolos, nas casas e no templo com os irmãos. Não é verdade? Está aqui Atos 2:46, olha: diariamente perseveravam unânimes no templo. Sim, se agora não precisa mais de templo, o que é essa igreja, que é a igreja ideal? Você quer ver uma igreja ideal? Olhe para a igreja de Atos. Quer ver uma igreja modelo? É a igreja de Atos. A coisa é pura quando nasce, quando começa. Então a igreja pura é a igreja de Atos, igreja dos dons espirituais, igreja da generosidade, igreja que não estava debaixo da lei. Se você for ver, você não vai ver dízimos e ofertas na igreja de Atos, mas você vai ver uma coisa: você não vai ver dízimos na igreja de Atos, mas você vai ver uma coisa: todos eles vinham e entregavam muitas vezes tudo aos pés dos apóstolos. Era uma igreja que não dava 10%, ela dava a sua vida, ela dava a sua vida. E ele diz aqui: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Se não precisavam mais de templo, por que eles estavam no templo? Enquanto existia o templo,
os primeiros cristãos estavam no templo, mas algo aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Começou uma grande perseguição contra os cristãos e contra o próprio judaísmo, porque a Judeia era uma província problemática para o Império Romano, e Jerusalém foi arrasada, foi destruída completamente. O templo, Jerusalém foi destruída completamente no ano 70 depois de Cristo. Não tinha mais templo, acabou o templo. Agora eu pergunto, eles pararam de se reunir em comunidade? De maneira nenhuma. Eles passaram a se reunir. Agora eles eram perseguidos, agora eles eram proscritos, agora eles eram ilegais, estavam em ilegalidade. O Império Romano proibiu o cristianismo. Aí Hebreus 11:37 diz assim, ó: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Sabe onde ele se reuniu? Nas catacumbas, nos cemitérios subterrâneos, em lugares escondidos. Ainda hoje existe uma igreja que se reúne assim. Alguns cavam um buraco na terra. A igreja na Coreia do Norte, a igreja na China. Muitas vezes eles são perseguidos, eles se escondem nos países árabes, são perseguidos. Procure o site Cristão Portas Abertas ou Voz dos Mártires, que você vai ver várias histórias de a igreja reunida, igreja adorando junto, igreja comunitária, debaixo de perseguição, mas que se reúnem para compartilhar a palavra e para adorar juntos ao Senhor. Por quê? Porque a adoração comunitária ela permanece. O cara vem me dizer, não, porque agora cada um adora a Deus em espírito e pronto, está resolvido. E por que o apóstolo Paulo estabeleceu igrejas? Por que ele disse, estabeleceu hierarquias? Por que ele fala, organizando igrejas? Ele fala, Filipe, Timóteo, organiza aí a igreja de Éfeso, faz isso, faz aquilo. Tito, faz isso, faz aquilo na igreja. Por que a gente vê que havia uma estrutura assim? Por que a igreja de Atos criou os diáconos para cuidar das viúvas, para ajudar as pessoas? Havia uma estrutura sim, eles estavam em comunidade. Como é que você vai ajudar Deus isolado? A obra de Deus, a igreja. Então, a igreja como estrutura está lá. Paulo a Timóteo, Paulo orientando o pastor Timóteo, olha, cuidado no trato com os mais velhos, trate os mais velhos como se você fosse um filho, trate os da sua idade como se fosse seu irmão, trate os mais novos como se fossem filhos de vocês. Dá toda uma estratégia. Ele estabelece igrejas em locais, ele visita, ele tem uma estrutura, ele ordena o congregar. Cara, o cara disse que não precisa estar em igreja, não precisa congregar. E quando naquele grande dia estiverem diante do Cordeiro, como é que a Bíblia relata? Estava um de cada vez? Não, estavam todos juntos lá. O apóstolo, o escritor de Hebreus diz assim, ó. Então, para ser didático, então houve um tempo que foi proibido congregar, como agora foi. Só que naquele tempo era debaixo de perseguição. Então não podia ter igrejas, não
podia ter templos, a igreja era perseguida, eles reuniam-se escondidos. Quantos já assistiram filmes cristãos daquela época, em que eles se escondiam? Eles chegavam, ei, quem é cristão? Aí, esse cara é cristão. Tem um filme Covades, um filme clássico, antigo, que mostra isso, as pessoas se convertendo, e vai ter uma reunião lá em tal lugar, segredo, ninguém pode saber, porque se o Império Romano descobrir, vai prender todo mundo e vai mandar matar. Vai ter uma reunião lá. Aí tinha um cara que passava a senha, como chega lá, e eles iam. A igreja estava lá, havia o congregar, proibido, mas havia, porque não existe igreja sem congregar, sem comunidade. E na Jerusalém Celestial vai ter o congregar também. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 12, 22 diz assim, mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém Celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Olha, existe uma assembleia, rapaz, eles escolheram muito bem o nome deles, olha, escolheram muito bem o nome deles, olha. Existe uma assembleia universal. O que é assembleia, querido? Assembleia é pessoas congregadas, é pessoas reunidas. Como vai haver uma assembleia de pessoas isoladas, pessoas separadas, pessoas que não, porque eu tenho o meu Deus, eu tenho o Espírito Santo e pronto, para viver isolado? Não existe isso. A universal assembleia, quem não gosta de estar junto com o irmão, não vai poder ficar na universal assembleia, que vai se reunir nos céus. Lembra a visão do Apocalipse? E viu uma multidão de homens e mulheres, de todas as tribos, línguas e nações, e eles estavam lá todos um do lado do outro, era uma congregação ali. Isso é o engano do diabo, isso é uma falácia, uma mentira. Olha, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Lá também vai ter um congregar, todas as nações vão se reunir diante do Senhor. Na Jerusalém Celestial vai ser um congregar. Por isso o apóstolo Paulo resume, e ele diz: não deixemos de congregar, em Hebreus 10, 25, como é costume de alguns. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Não é congregar para agradar o pastor, não é congregar para fazer fila na igreja, multidão. É porque você precisa, é porque eu preciso. O congregar não muda Deus. Não, agora eu não estou congregando, Deus vai me pegar. Não é isso, não tem nada a ver com Deus. O congregar muda você, o não congregar muda você, assim como congregar muda você. Deu para entender? Tem confusão? O não congregar muda você. Você vai começar a esfriar, você vai começar a ficar vazio, você vai perder os interesses pelas coisas de Deus. Aí não é Deus quem vai te pegar, é o não congregar, é o resultado do distanciamento, é a brasa fora do braseiro. Uma brasa sobrevive fora do braseiro. Quando a gente quer reacender o fogo, o que a gente faz? A gente junta a brasa, junta, e o fogo cresce. E por que, pastor, que o senhor está falando isso aqui? Porque eu sou pastor. Eu não estou falando isso para você vir para a igreja, porque eu quero ver você aqui. Eu nem vou ficar aqui. Eu estou falando isso porque eu amo você, porque o pastor, ele faz isso, ele motiva, ele estimula. Lembra? O sacerdote tem que manter a brasa acesa, tem que manter o altar, o fogo. Eles tiram a coisa fora do contexto. Olha o que a Bíblia diz aqui:
Hebreus 10, 25. Eu vou ler o 25 e o 26, tá? É sequência. Lá na minha Bíblia tem assim: Hebreus 10, 25 termina um assunto, e Hebreus 10, 26 começa um outro assunto. Mas eu não entendo isso não. Para mim o assunto está tudo junto aí. Uma coisa tem a ver com a outra. Uma coisa tem a ver com a outra. Ele diz assim, ó: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, que é isso que eu estou fazendo aqui, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Agora o 26. Porque se vivermos, porque, né? Está vendo que a sequência do raciocínio está na sequência aí. Porque ele falou, ele está dizendo que o congregar vai nos levar, o não congregar vai nos levar para o pecado, vai nos esfriar. Ele diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Eu não sei você, querido, mas muitas vezes eu começo a ver assim: puxa, cara, dei uma parada, estou orando pouco. Cara, eu estou lendo a Bíblia pouco, estou ouvindo poucas coisas de Deus. Eu não sei, eu me incomodo. Eu me incomodo. Não espere o pastor chamar a sua atenção. Não espere alguém falar para você. A Bíblia diz: pondera a vereda dos teus pés. Pondera a vereda dos teus pés. Poxa, eu estou deixando de congregar, eu estou ficando fraco, eu estou vazio, tá devagar o negócio aqui, eu estou sem vontade disso, sem vontade daquilo, sem vontade daquilo. Faz alguma coisa. Amém, querido? Porque o nosso adversário, ele não desiste, ele não descansa. Está todo mundo falando mal da flor de lis. Mas, cara, foi o ataque do inimigo, meu irmão. Sabe por quê que isso acontece? Porque são pequenas brechas que vão se abrindo. Tenho certeza que começou tudo bem. Tenho certeza que a coisa era boa. Tenho certeza que Deus estava no negócio. Deus estava. Mas o inimigo nunca desiste. Nunca desiste. Então, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Não deixe de congregar, meu amado. Então ele diz: porque se vivemos, ele fala do congregar, isso que diz, porque se vivemos, por quê? Quem deixa, vou já terminar. Quem deixa de congregar tende a esfriar espiritualmente. Concorda comigo? E se torna mais suscetível ou vulnerável ao pecado e às suas práticas. Quem deixa de congregar, quem sai da obra de Deus, querido, uma coisa é você estar todo domingo aqui pregando. Ser pastor é uma bênção. Fazer alguma coisa na obra de Deus é uma bênção. Uma coisa é você estar todo dia aqui. A maioria dos líderes que eu convivi, quando eles queriam cair, ou estavam prontos a cair, eles abriam mão dos compromissos. É muito perigoso. O nosso chamado nos protege. Minha família é testemunha. Todo dia eu penso isso na minha vida: Senhor, eu quero fazer algo novo para Ti, mas eu quero fazer. Eu sei que eu tenho um chamado, e eu sei que eu não posso viver sem cumprir esse chamado. O apóstolo Paulo diz: ai de mim, se não pregar o evangelho, porque essa responsabilidade, ele diz, repousa sobre mim. O congregar te protege. Então olha, não congregar não muda Deus, muda você. Consagração não muda Deus. As pessoas pensam assim: peraí, eu vou me santificar, aí Deus vai olhar para mim, olha, agora ele está santo, agora eu vou abençoar. Não tem nada a ver com isso, querido. Opa, saí das câmeras. Eu gosto de liberdade. Amém?
Olha, santifica. A gente pensa, eu vou jejuar, aí Deus vai ver o meu jejum. E jejuar não muda Deus, jejuar muda você. Se santificar, se consagrar não muda Deus. Deus já fez tudo por você. Deus ama você. Os pensamentos dele a respeito de você são pensamentos de paz e não de mal. Ele já quer te abençoar. Ele já decidiu te abençoar. Tudo que você faz não é para Deus. Tu vem para a igreja, não é para Deus. Tu contribui, a oferta não é para Deus, meu irmão. Esquece disso. Ei, por favor, irmão, ajude aqui a igreja. Tá precisando. Deus não precisa do seu dinheiro. Se você não ajudar, Deus vai levantar outros para ajudar. O problema nunca é Deus, o problema sempre é você. Tá? Quando eu digo você, eu também. Então se consagrar não muda Deus. Mas muita gente pensa isso. Não, eu vou me santificar, que aí Deus vai ver a minha santidade. Nada. O que Deus tinha para fazer por você, Ele já fez tudo. A Bíblia diz que, tendo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus já ama você. Jejuar não muda Deus, muda você. Orar não muda Deus. Eu vou orar, que Deus vai mudar. Não vai mudar. Ele diz, o Senhor não mudo. Orar muda você. Orar edifica a sua fé. E aí o milagre acontece. Porque quando você ora, você é mudado, você é transformado. Orar não muda Deus, muda você. Meditar na palavra não muda Deus. Eu vou meditar na palavra, Deus vai olhar e vai ver, olha, ele está meditando na palavra. Não, meditar na palavra vai mudar você. Confessar a palavra vai mudar você, não muda Deus. Nada muda Deus. Ele diz, eu sou o Senhor, não mudo. Orar em outras línguas não muda Deus, muda você. Amém? O Senhor, não muda. E Ele já decidiu. Se depender dEle, Ele quer abençoar você. Amém? Não deixemos a nossa congregação. Amém, queridos? Esse aqui é o lugar que Deus levantou para você abençoar outros. Faça alguma coisa, se envolva em algo. Ore, interceda por esse ministério. Ore pelo avivamento da igreja. Ore pelo avivamento da igreja. Contribua, oferte. Deixe Deus usar você. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.